do cartão de vacinação. Vacina Plínio Bacelar. Equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Oito horas 4 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3, pelo Face também, pelo YouTube, pelo Instagram, você confere este programa. Daqui a pouco vai estar em podcast em todas as plataformas aí, tocadoras de podcast, todos os aplicativos, né? Deezer, SoundCloud, Spotify, tudo. E também pela Alexa, só dar o comando Alexa ouvir Folha FM, pelo aplicativo da Folha FM, enfim. São 8 horas e 5 minutos. Voltamos hoje, terça-feira, dia 17 de março de 2026, com a Everton Luna nesta bancada. Estamos conversando com Felipe Fernandes, que é cineasta, publicitário e crítico de cinema. Falamos aqui do Oscar 2026. Acho que a gente conseguiu, pelo menos, entender um pouco mais da grandeza, acho que a palavra é essa, da grandeza, né, de um filme brasileiro ser indicado à maior, mais alta prateleira do cinema mundial, concorrer como filme internacional junto com grandíssimas produções do cinema mundial, sobretudo do cinema hollywoodiano, e a gente vai entender melhor e vamos continuar falando sobre esse assunto. Agora eu chamo o Everton Luna então para continuar e para abrir esse bloco, o meu caro Everton. Felipe, o cinema nacional ele é muito plural, né? Eu acho que isso já é uma percepção minha. Nós temos um país muito rico culturalmente.
Então, o cinema ele é simplesmente uma estratificação cultural dessa riqueza que a gente tem. Muitos se criticam, às vezes, mas só fala de ditadura. O assunto é sempre ditadura. Mas eu acho que é um momento histórico brasileiro importante, que realmente aconteceu, mas que a gente tem outros filmes. Por exemplo, a gente tem, acho que um filme nacional que marca a minha vida, assim, é o Auto da Compadecida, que é um filme que eu vi criança e que vira e mexe, eu rememoro, volto lá para assistir, porque eu acho que assim, é uma história incrível, é bem feito, é bem retratado. Eu acho que o Brasil, de alguma forma, está ali. Aí a gente tem produções do Rio, como Cidade de Deus, a gente tem produções de São Paulo, como Carandiru. Como você observa essa questão da nossa riqueza cultural em prol do cinema brasileiro? Não, concordo com você plenamente, né? A gente tem uma cultura muito diversificada e isso reflete o nosso cinema, né? Acho que o nosso cinema é um reflexo do que é o povo brasileiro, do que é a cultura brasileira. E como você mencionou, existe muito essa crítica que eu comentei mais cedo, né? Muitas vezes a gente vê críticas sobre o cinema nacional que não se justificam, né? Então, um dos argumentos muitas vezes é esse, é sempre sobre ditadura e tudo mais. De fato, existem muitos filmes sobre ditadura, mas é algo muito recente, cara. Historicamente pensando, né? A ditadura foi um momento muito pesado da nossa história e historicamente é recente. Mas como existe todo tipo de filme, a gente fala, muitas vezes o pessoal critica também as comédias, mas, tem muita comédia nacional boa, tem todo tipo de filme nacional saindo por aí. Você falou do cinema do Rio, cinema de São Paulo, cinema de Pernambuco é muito forte. Diretores vão muito além do Cléber Mendonça Filho, cinema cearense vem crescendo muito. Então, assim, essa escala de produção também, ela vem descentralizando um pouco desse eixo do Sudeste aqui, né? E sempre foi muito isso, o cinema do Rio, o cinema de São Paulo, o cinema baiano também é muito forte. Então, você vê, por exemplo, o Wagner Moura, ele vem de uma companhia de teatro da Bahia, assim como Lázaro Ramos e todo aquele grupo que se formou ali, que depois estourou, o Vladimir Brits, tá? São todos amigos que eram do mesmo grupo de teatro que estourou aí, foi para a TV, para o cinema e chegaram ao Oscar, né? Então, assim, a pluralidade da cultura brasileira está refletida no nosso cinema. E como eu falei, eu não gosto de filme sobre ditadura, tem filme para todo tipo de gênero, todo tipo de gente. Basta também ter um pouquinho da boa vontade de procurar um pouquinho. E como eu falei, os serviços de streaming hoje estão aí, você vai encontrar. Talvez no cinema você tenha dificuldade de ver esse tipo, alguns filmes nacionais, a gente aqui no interior do estado não chegam todos, mas você vai encontrar. Frequentemente chega filme nacional aqui no cinema da cidade, com a chegada do próximo cinema isso deve até aumentar, e dá para correr atrás, serviço de streaming, o serviço da Globo tem muito filme nacional, do Telecine, para quem gosta de cinema nacional, é um dos principais. Então, assim, tem filme para todo tipo de gênero, tem as comédias feitas no Ceará, aquele, fugiu até o nome dele agora, que fez depois foi para a Globo, fez aquela comédia que tem até muito da cultura de lá. Então, assim, tem para todo mundo. Eu acho que alguns gêneros ainda, aqui no Brasil, ainda estão engateando, mas um gênero, por exemplo, que pouca gente fala, mas que está crescendo muito no Brasil, é o cinema de terror, por exemplo. Cinema de terror, e muita gente fala muito isso, né, que no Brasil a gente não faz cinema de gênero. Isso também não é uma verdade. Isso é algo que vem crescendo, o cinema de terror brasileiro tem crescido muito. É Cine Hollywood? Cine Hollywood. Sensacional. Edmilson. Eu sou horrível para esse negócio de nome. Minha esposa que... não, me fugiu não completamente. Não, mas esse negócio de nome de personagens assim, eu sou fraco. Sim. Mas o Edmilson, que é o ator sensacional, exato, extraordinário. Ele produz, Edmilson Filho. Fez 2 filmes do Cine Hollywood, depois foi para Globo com uma minissérie bem divertida também. Fez o Shaolin do Deserto, enfim. Então é um tipo de comédia bem popular, que traz muito da cultura ali do sertão cearense. Então, cara, tem filme, muito drama brasileiro bom, tem
produções saindo direto para o streaming, alguns não chegam nem no cinema, mas séries de TV também têm crescido muito. Então, assim, é um reflexo da nossa cultura, da pluralidade, e cada filme ali vai trazendo um pouquinho da sua região, um pouquinho da sua particularidade ali. Então, é um cinema muito rico, né? Um país muito extenso, né? Acaba abrangendo muita diversidade e o nosso cinema reflete muito isso. Felipe, como você se observa, qual é o desafio brasileiro? Porque, por exemplo, a gente está em evidência em 2 anos seguidos do Oscar. Qual é o desafio do Brasil para manter essa virar uma tradição? A gente sempre está disputando, a gente pelo menos ser indicado, né? Não levar tanto tempo como você mesmo falou. Essa é uma pergunta um pouco complexa, né? Ano passado, quando passou Ainda Estou Aqui, a gente que gosta de cinema se perguntou, será que vai precisar mais 21 anos para a gente voltar ao Oscar? E, no ano seguinte, estamos aqui novamente, celebrando uma indicação, né? Eu acho que o mais importante nesse momento, além da valorização junto ao público, que hoje eu entendo que a construção de uma indústria forte do cinema aqui dentro do país passa muito por isso, pelo acesso do público aos filmes brasileiros, e por essa construção desse hábito, né, do brasileiro ir se ver na tela, de ir assistir o cinema nacional. Como eu falei, já é uma indústria que move muito dinheiro, então isso é uma questão que vai além do cinema, né? Mas isso também da construção desse hábito do público brasileiro para fortalecer a indústria. Se a gente fortalecer na indústria do cinema, certamente o cinema brasileiro vai continuar em evidência. E, como eu falei, é muito difícil estar todo ano ali, de 2 em 2 anos. Por exemplo, se o cinema brasileiro daqui a 5 anos voltar, é um bom tempo. A gente está falando, por exemplo, um filme que chega, principalmente na categoria internacional, são 5 filmes escolhidos no mundo todo. É muito difícil, não é qualquer filme que chega ali, sabe? Então, assim, eu acho que é fortalecer isso, os próximos governos que vierem fomentar a cultura, não só o cinema, né, como um todo, mas o cinema entrando nessa questão, para fortalecer essa indústria. Eu, particularmente, acho que o Kleber Mendonça Filho, em breve, volta para o Oscar com o próximo, se não o próximo, algum dos próximos filmes dele. Ele é um diretor que ele tem muito conhecimento de cinema, tem um estilo até mais próximo do cinema europeu, de uma certa forma, mas eu acho que é um diretor que já deixou sua marca. Antes do Agente Secreto eu já achava isso, já deixou sua marca no nosso cinema, e acredito que em breve ele vai estar de volta no Oscar, a gente vai estar falando mais dele aqui. O Walter Salles é um grande diretor, mas eu acho que a gente precisa também torcer para sair um pouco desses grandes nomes, sabe, desse bastião do cinema nacional, que está trazendo gente nova. Por exemplo, o Adolfo Veloso é um cara jovem, está ali em fotografia, pode ser que futuramente volte ao Oscar com outro filme, não necessariamente brasileiro, mas eu acho que a tendência com o cinema brasileiro em evidência, é ter esse crescimento, ter jovens chegando na indústria. Eu, particularmente, a gente vai falar mais aqui da nossa região, o cinema para muitos jovens é algo que parece muito distante, não é algo próximo da realidade deles. E nem é o caso. Hoje em dia, com o uso do celular, né, com a democratização desse meio de produção, os jovens hoje em dia já têm a linguagem, já estão muito próximos ali. É que às vezes a gente fala em cinema, a pessoa pensa que é uma coisa muito distante. E assim, tem toda uma particularidade, não é fácil, não é barato fazer filme, mas a gente nunca esteve tão perto de conseguir fazer um filme. Se eu hoje, ou qualquer um de nós, resolver, eu vou fazer um filme, a gente nunca teve tantas ferramentas para poder fazer um filme. Então, acho que essas novas vozes que vão surgir, essa fortificação do público, esse reconhecimento do brasileiro na tela, acho que nesse momento é o principal passo para a gente estar fortalecendo a indústria e estando cada vez mais presentes no Oscar, em Cannes, em Berlim, nos festivais mundo afora. Então vamos lá. Você é novo, né, Felipe? Mais ou menos. Não precisa falar a sua ideia. Você é mais novo. Mas você é de Campos? Sou de Campos. Nascido e criado. Sempre morou aqui. Eu morei um período no Rio, que foi quando eu fiz faculdade de cinema. Eu sou formado em cinema.
Mas foi um período de 6, 7 anos ali e voltei para casa. Não, porque eu vou te falar uma coisa, assim, não tem problema me chamar de velho, não. Já estou me acostumando com isso. É difícil, mas tô. Não, tô brincando. Cara, assim, eu não sei se você chegou a ver em presencial, Everton seguramente não, Beto viu primeiro do que eu, mas aqui de nós nessa bancada, eu não sei se você chegou a ver alguma televisão sendo colocada numa praça pública para que as pessoas assistissem TV no período, principalmente da noite. Não sei se você chegou a ver esse fato. Não cheguei a presenciar esse tipo de evento. Mas conhece, sabe? Conheço, sim. Então, eu vi muito, não só presenciei, como também assistia. Apesar de que eu tinha televisão em casa, tinha uma preta e branca. Depois, na Copa de 82, papai comprou uma colorida. E foi minha primeira grande decepção, aquela seleção não ter vencido. Cara, assim, então você... Isso década de 80, você imagina. Foi ali, foi ontem, não tem tanto tempo assim. E aqui na Baixada eu sei de história, não vi, mas aqui eu sei de várias localidades, Tóculo, Surep, tinha esse tipo de situação. À noite o vigia ia lá, não era nem guarda, era um vigia, ia lá, abria, e tal, era o 8º distrito de Campos. Então você imagina, era um funcionário da prefeitura de Campos, lá em Italva, ia lá, abria a portinha daquele armário, né? Daquele armário, tinha TV lá dentro, ele ligava, e a hora que ele queria ir embora, ele desligava e acabou, filho. Enfim, então assim, o que eu quero trazer é essa dificuldade para te fazer uma pergunta. Qual o grande obstáculo para o cinema brasileiro? É a coisa interna do Brasil hoje, não só a questão de dinheiro, de finança, de capital para investir no cinema, mas sobretudo para o público ter acesso, que aí é o que você fala, essa pegada venha do acesso do público. Ou seja, a pergunta é, nós somos o nosso maior concorrente ou o cinema internacional é nosso maior concorrente? Onde está o X da questão? Não vou nem falar problema. Eu penso assim, é saudável a gente pensar no nosso cinema, né? A gente produzir aqui, o concorrente é o cinema de fora. O Oscar é muito legal, mas ele não valida o nosso cinema em nada, entende? O nosso cinema ele é muito forte, independente de Oscar ou não. É muito legal o Oscar, eu fico super animado, quero que ganhe sempre. Por mim, todo ano vai estar lá. Mas isso é um fato. O Oscar em si não valida o nosso cinema em nada. O nosso cinema é muito plural, mas eu acho que hoje o principal problema nosso está aqui dentro mesmo. Então, por exemplo, você falou dessas comunidades. Por exemplo, um público de Italva. Eu posso até estar errado, nem sei se Italva hoje tem algum cinema. Não, mas imagino que não tem. Tinha. Hoje o público de Italva, de qualquer idade, quer ir ao cinema, como é que faz? Vai ter que vir para Campos, tem que ir para Macaé, entende? Itaperuna, não chega. Então, assim, isso é falta de lazer, falta de acesso à cultura, que é um problema, assim, tantos problemas que a gente tem, a gente entende, eu entendo que não seja o maior problema, a maior prioridade que a gente deveria ter, mas, ao mesmo tempo, isso é qualidade de vida. É o lazer do seu filho, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe. Então, assim, o acesso à cultura como um todo, eu entendo que é de suma importância. O cinema está nesse bolo aí. Eu acho que o nosso principal problema hoje é esse, a falta de acesso da maior parte do público a nossa cinema e a nossa cultura em geral, né? Seja teatro também. Eu entendo que é muito carente o interior. Se você for ao Rio, você tem uma opção de peças para assistir, de todos os estilos. Mas aqui em Campos, por exemplo, você fica preso ao que vem aqui. Tem uma produção local que também merecia ser mais prestigiada, e com o cinema não é diferente. O cinema está crescendo muito aqui na nossa região, por exemplo. Não, além do festival, por exemplo, semana passada entrou no Prime Video um curta campista, chamado Anti-Amor, rodado em Campos, com artistas campistas, conheço alguns atores do elenco,
tá lá no Prime Video. Esse a gente consegue prestigiar, né? Assistir, tá lá para todo mundo ver. Então, assim, e a Folha, nesse sentido, faz um bom trabalho em ajudar nesse sentido, de divulgar que tem alguns artistas e alguns filmes de campos que vêm participando de festivais Brasil afora, mundo afora. Se não o filme inteiro campista, mas um artista campista, que fez o design do filme, está concorrendo no festival na Holanda. Então, esse tipo de coisa mostra que existe um pessoal aqui, pegando o campus, né, como nosso recorte, que está botando a mão na massa, está fazendo na marra ali, é sempre sem dinheiro e é caro, não é fácil fazer. É algo que vem crescendo, mas como eu falei, se você não consegue ter acesso àquilo, acesso de assistir, não estou nem falando em meio de produção, você nunca vai ter aquilo como uma porta para você. Eu já dei aula de cinema em uma escola particular aqui em Campos, eu batia muito nessa tecla. Gente, a minha função aqui, mais do que ensinar alguma coisa sobre cinema para vocês, parte técnica, é abrir na cabeça de vocês uma porta para vocês entenderem que é possível, que isso existe. Que a gente fica, não, o Oscar é muito distante, fazer filme é muito um negócio fora da nossa realidade. Não é fácil, mas existe essa possibilidade. Eu acho que a gente precisa naturalizar o cinema de alguma forma, né? Por parte do público, por estar presente, na realização. Então, esse tipo de coisa, um filme campista que está sendo divulgado, um festival aqui, alguma possibilidade do pessoal do interior, de São João da Barra, de Italva, está podendo ver. E você falou, por exemplo, da TV na praça. Se eu pego hoje, sei lá, vou para Italva, consigo organizar um evento, que eu boto um telão lá para exibir um filme, aquilo fica na cabeça de uma criança, de um jovem. É uma experiência diferente. É algo que vai ficar marcado para ele. E para a família toda. É a primeira vez que vai ter uma experiência do pai, da mãe, do filho estar junto ali, podendo ver um filme, uma experiência coletiva. Porque eu defendo muito essa ideia também do cinema enquanto sala de cinema, essa questão da experiência coletiva, que era o que a TV antigamente tinha, né? De você ir para a praça e estar em grupo, podendo assistir. E quando você vai ao cinema e tem essa experiência coletiva, você está ali, você conversa, você pensa o que você assistiu. Porque quando você vem em casa, geralmente você assiste, você desliga e acabou. Uma experiência coletiva, você está ali comentando. Às vezes a pessoa que está com você comenta uma coisa que você não percebeu e aquilo enriquece a sua experiência. Então, nesse sentido, criação de cineclubes, que é algo que também está crescendo aqui em Campos. É muito rico, traz sempre debate, está trazendo filme nacional para exibir. Tem na UENF, tem o Cineclube Goitacá. Então, acho que essa experiência coletiva vai permitindo esse tipo de coisa. O Cineclube Goitacá, que é um que eu frequento, houve uma renovação do público, não sei nem explicar muito como isso aconteceu, mas tem ido muita gente jovem assistir os filmes e debater, e você vê que são pessoas jovens, mas que já têm um conhecimento ali sobre cinema, sobre questões relacionadas à parte técnica ou parte temática. E essa renovação eu acho que é importante e é muito bom. Eu acho que o nosso cinema está crescendo muito. Acho que ainda precisa de um impulso maior. E quando eu falo aqui às vezes de políticas públicas, é bom a gente entender que isso não é específico só do Brasil, tá, gente? A gente pensar cinema americano, blockbuster, Missão Impossível, filme do Tom Cruise, tem dinheiro do governo americano envolvido. Onde tem cinema no mundo, tem dinheiro de governo. Esquece, Hollywood ganhou 1 bilhão, tem isenção fiscal, tem... Tanto que às vezes você vai ver o filme, você pensa assim, o filme é americano, mas o filme foi rodado onde? Na Bulgária, porque na Bulgária eles dão isenção fiscal, eles ajudam com custos de aqui a colar, e eles vão fazer o filme. Então, assim, essa questão do dinheiro público tem em todo lugar do mundo. Não, a gente fala assim, às vezes o pessoal fica aqui, mas no Brasil eu vou pagar para fazer filme. Isso é em todo lugar do mundo, isso não é exclusivo do cinema brasileiro. Foram fazer uma pesquisa sobre a Lei Rouanet, que é uma das leis que incentivam. Hoje tem a Lei Paulo Gustavo, tem outras leis. Aliás, você falando em filme de comédia, o Paulo Gustavo, sensacional. Ontem eu estava vendo, minha esposa vendo à tarde, eu acho, e eu passei e vi ele naquele filme Minha Mãe é uma Peça, ele em Nova York. Cara, meu Deus, que pena que morreu. Mas hoje tem a Paulo Gustavo, né?
O Paulo Gustavo foi um fenômeno, né? Sim. Era prazeroso ir ao cinema, ver cheio, nada, lotado, né? Infelizmente partiu muito cedo. E aí fica. Desculpa, e aí fica... Você mencionava da Lei Paulo Gustavo, a Lei Paulo Gustavo contempla a nossa cidade, o nosso município, por exemplo. Sim. A Lei Rouanet, cara, só que aí entra aquela polarização, sabe, que não vale comentário sobre isso, por que tem ou não acho que não é isso, não vai resolver o problema, só que aí entra a polarização política, alegando que a Lei Rouanet é para sustentar, é para desvio de dinheiro, é para esquerdista, é para comunista. Aí foram fazer uma pesquisa. Os maiores recebedores da Lei Rouanet são cantores, artistas que se alinham com a direita brasileira e não com a esquerda. Então, assim, não faz sentido a polarização e não tem problema nenhum ser de esquerda ou direita. A Lei Rouanet, inclusive, não é um dinheiro direto do governo. É difícil conseguir aquele dinheiro aberto. A Lei Rouanet, por exemplo, só para simplificar aqui muito para a gente, é assim, você pega o papel, apresenta o seu projeto, foi aprovado pelo governo, foi, beleza. Aí você tem um documento para chegar aqui no Superbom, Água do Paraíba, que só pode me destinar um pouco do dinheiro que o senhor vai pagar para o imposto para isso aqui, para esse filme, para esse projeto. Aí o cara vai olhar, não quero não temos, já dei, já fiz, não temos mais. Aí você vai para... Então, assim, a Lei Rouanet é um pires para você sair pedindo de porta em porta. Mas vamos lá. Essa pegada do cinema local que você traz, o Aloysio Abreu Barbosa, você como professor, você sabe dessa história, eu não sei se você participou, se participou, você me ajuda. O Cine Darcy Ribeiro, ele teve a participação e foi um dos fundadores dessa escola de cinema na UENF, ainda acho que na década de 90, lá no início da UENF. Hoje se fala na reativação desse projeto e nós tivemos aqui pelo Fernando Rossi o Festival Internacional Cine Goitacá. Queria que você falasse sobre a importância desse festival, como que você olhou, como que você conseguiu ver esse festival, né? De que forma esse festival pode ser também agora, já está anunciada a segunda edição, uma virada de chave para fortalecer essa cultura nossa. Não, o festival foi uma felicidade imensa, né? Eu não participei da produção do festival, mas eu confesso que eu sempre acreditei que eu não ia chegar esse dia, não ia ver um festival grande aqui em Campos, né? E o festival botou Campos no mapa do cinema. Como eu falei, tiveram outras produções campistas que estão aparecendo ali, mas um festival assim, desse tamanho, bota Campos na rota do cinema. Então, eu acompanhei o festival, participei de várias mesas de debate. Essa questão da escola de cinema aqui, que seria uma das precursoras no Brasil, que infelizmente não aconteceu na UENF, mas foi muito debatido, e uma das ideias da criação do festival é fomentar a possibilidade de fato, construir essa escola de cinema na UENF, o que seria um outro passo importantíssimo. Com um festival você chama a atenção de público, de artistas, de investidores, para Campos enquanto uma ideia de uma construção de um polo de cinema fora da capital, e ao mesmo tempo você construindo uma escola, você está produzindo obras e construindo artistas, né? Dando ferramentas, dando possibilidade de emprego para pessoas da região e fora da região que venham estudar aqui. Então o festival é de suma importância, e muito do que eu ouvi participando dos debates foi muito sobre isso, que uma das ideias dessa criação do festival um dos intuitos é levantar essa escola de cinema na UENF. Eu acho que seria primordial, é inevitável a gente olhar para trás e pensar como seria o cinema de Campos hoje, se lá na década de 90 o Darcy Ribeiro tivesse conseguido, né, ter criado essa escola na UENF. Infelizmente não aconteceu, mas eu estou esperançoso, acho que nos próximos anos aí Campos tem tudo para dar
uma guinada com o festival, com outras iniciativas também, e com essa escola de cinema, se vier da UENF. Por exemplo, eu mesmo, como eu falei, né, eu sou nascido e criado aqui, o período que eu morei fora, eu saí para estudar, porque não tinha possibilidade de você estudar cinema aqui. Hoje em dia tem cursos online que você pode fazer, mas cinema é muito prático, você tem que estar ali, curso online é bom, ajuda, mas o cinema é igual andar de bicicleta, é prática, você tem que sentar, fazer, você vai errar. O pessoal também acha que é muito isso, você vai aprender, vai chegar ali e vai fazer, não. Cinema é erro, erro, erro. Você vai aprendendo com seus erros e você vai corrigindo, vai acertando, e você vai chegar lá. Então eu vejo que o festival botou Campos nessa... E o festival é interessante que ele, ano passado, quando ele se encerrou, já foi anunciada a segunda edição, né? Então foi algo que deu certo, teremos a segunda edição, torcendo muito para que tenhamos outras edições. Se for um festival anual, vai ser muito interessante. E isso traz muito para Campos. A gente pensa, pegar outras cidades, por exemplo, um festival que é muito prestigiado aqui no Brasil é o Festival de Cinema de Tiradentes, por exemplo. É uma cidade histórica, turística, mas atrai público, atrai gente. O pessoal vem de fora, vai para Tiradentes para assistir filme, para participar. E acho que isso tem muito a agregar aqui a Campos. Como eu mencionei, estava conversando com você antes, né? É uma cidade carente de cultura, o turismo da cidade também está parado. Então, acho que esse tipo de iniciativa agrega muito, indo em alguns pontos até além do cinema. Então, acho que tanto a escola da UENF quanto o festival tem muito a acrescentar para a nossa cidade. E é uma alegria estar podendo participar, ainda que como ouvinte, desse processo, desse momento do cinema aqui em Campos. Cara, a gente precisa fazer um intervalo, mas vou emendar uma historinha aqui para chegar na outra. Mas você tem em Campos hoje um projeto da Secretaria de Educação, já há um tempo tem, chama-se Estação Educação. Minha esposa é professora, faz parte desde o começo, e são videoaulas, Felipe, que assim, as professoras, sem nenhum curso de nada, a prefeitura montou aqueles estúdios, mesmo que isso foi ideia de Marcelo Férez. Vamos fazer justiça também aqui. E cara, assim, eu não sei se você conhece, eu só tenho uma crítica ao projeto, que é a forma como que se explora isso. Eu acho que não é explorado, infelizmente, assim como critico que a história de Campos não está no banco das escolas, infelizmente não vai entrar, não vai ser fácil. Eu falo isso há 500 anos e estamos aí 500 anos sem nenhuma mudança. Ela não tá, a história de Campos não está na grade curricular das nossas crianças, infelizmente. Mas um dia, quem sabe. Mas essa coisa do Estação Educação é fantástico, porque os professores, sem nenhum curso, sem nenhuma preparação, foram para esses estúdios, tanto para frente da câmera ou das câmeras, quanto por trás das câmeras, operando os computadores, operando as câmeras, e os professores gravando. Cara, você tem que ver cada aula, e aí não falo só que minha esposa faz, não, tem lá as visualizações, não. Tem muitas professoras excelentes gravando vídeos maravilhosos. Você fala, o que isso tem a ver com cinema? Na minha opinião, tem tudo a ver com cinema. Tem tudo a ver. E aí, esse Fernando Rossi, acho que esse bicho tem, né, umas ideias fantásticas, ou deram a ideia a ele pegou essas crianças da rede pública e fez lá o Curta Campus, que junto desses professores dessa Estação Educação, eles saíram fomentando, incentivando os alunos a participarem. Eu sei que eu participei do Curta Campus, fui um dos jurados. Foi uma iniciativa sensacional, muito bem lembrado. E foi o que eu falei, você com esse projeto, você abre uma porta para um jovem. Então, a única crítica que eu faço ao projeto é assim: toda semana, algum professor dessas escolas todas, ele tinha que pegar, hoje não vamos estudar aqui, vamos para casa ver, ou depois da aula, exercício de casa, tarefa de casa, vai ver essa videoaula aqui e amanhã traz aqui o que você viu dessa videoaula. Tinha que explorar mais esse material, entendeu? Acho... essa questão assim Mas é uma crítica aqui da grade curricular, né? Por exemplo, o Chile, ele estabeleceu há alguns anos que o cinema
é obrigatório nas escolas. Toda escola no Chile é obrigada a ter aula de cinema, por exemplo. E o cinema chileno está crescendo muito, a faculdade de cinema no Chile está crescendo muito. Então, assim, esse é um outro tipo de política que poderia ser adotada, né? E como eu falei, hoje em dia, com o uso do celular, você consegue trabalhar cinema numa sala de aula com uma certa tranquilidade. Maricá tem faculdade de carnaval. Olha que espetáculo. Exato. É isso. Bom, Então, desculpa, pode. Não, sim. É isso. Acho que é o tipo de coisa que às vezes faz a diferença. Uma decisão desse tipo, né? Um acesso pode mudar a vida de uma pessoa, né? Aqui, vamos lá. São 8 horas e 37 minutos. Tem uma informação aqui, vou acompanhar já. Tem a Polícia Civil fazendo aí uma operação, subdistrito de Guarulhos, já com 19 mandados de busca e também de prisão. E tem um comentário aqui, o meu caro Everton Luna, e também você, Felipe, só para a gente fazer um intervalo curtinho. Tipo coicinho de porco. Você já viu coice de porco, como é que é curtinho? Pequenininho, perninha dele, né? Vamos lá. Foi nosso querido e glorioso João Siqueira, pai de Edmundo Siqueira. Foi muito importante, coisa que eu nunca imaginava ver atores brasileiros com sua foto no painel de indicados a melhor ator disputando com monstros de Hollywood. Por mais de uma vez, disse o seu João Siqueira. É isso. É o cinema brasileiro, né, fazendo história. E com a gente aqui, um professor dessa arte maravilhosa, cineasta, publicitário e crítico de cinema, ao vivo com a gente, o Felipe Fernandes. Na bancada também o Everton Luna. Gente, é um intervalo de 1 minuto e meio, para não dizer 2, e a gente volta já, fechando esse programa de hoje na Folha FM. 8h38. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e também com apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem.